E fala seres humanos e seres humanas, ouvintes do Rock Dia Dia Cast. Eu sou o Nicolas, apresentador desse podcast. E o podcast mudou, galera, agora é sobre rock brasileiro e internacional. Eu enjoei de falar de cinema, não tava gostando mais, então vamos falar de uma coisa que eu gosto, né, pra ter conteúdo no podcast, não ficar fazendo as coisas que eu não gosto, acho que não vale a pena. E hoje vai ser sobre um disco que eu reouvi hoje, ouvi o disco inteiro, e é um disco muito importante pro rock brasileiro, que é o Barão Vermelho. Primeiro vinil do Barão Vermelho, de 82, que ao longo do episódio vai ter muitas curiosidades desse disco que eu vou falar. Vamos falar primeiro como que surgiu o Barão Vermelho, porque esse disco tá muito ligado ao surgimento, né? Foi o primeiro. O Barão Vermelho originalmente foi fundado por Guto Goff, baterista, e Maurício Barros, tecladista, respectivamente. Guto e Maurício foram para São Paulo, e eles são do Rio de Janeiro, foram para São Paulo ver um show da banda britânica Queen, que inclusive é a minha favorita do rock internacional. Vou fazer um episódio deles qualquer dia também. E após assistir esse show magnífico, que deve ser, foi no Morumbi, né, em 81, tiveram a ideia de fazer uma banda de rock carioca. Só que o problema é que eles eram apenas 2 pessoas, ou seja, precisavam de mais para fazer a banda. Guto e Maurício se inscreveram em uma apresentação que ia ter de vários grupos ali no Rio de Janeiro, só que eles eram 2. Eles anunciaram no jornal da cidade, né? E colaram em postes à procura de membros, até que o jovem franzino, provavelmente de Palmeira, de apenas 15 anos na época, em 81, viu um desses cartazes e decidiu entrar pro grupo Barão Vermelho. Ele era baixista e Guto e Maurício já ficaram felizes por ter 3. O problema é que faltava um cara para fazer o som de guitarra. E eles conseguiram falar com o Roberto Frejá, que na época eu tocava em várias bandas ali do Rio de Janeiro, só que ele falou que ele ia quebrar esse galho pros Barões, né, e fazer esse show com ele, só que era o único que ele ia fazer, depois ele ia acabar saindo da banda para continuar com os outros trabalhos que ele tinha. Guto e Maurício aceitaram, o problema é que faltava um cara para cantar. Logo eles foram atrás de Léo Guanabara, na época que anos depois viraria Léo Jaime, grande Léo Jaime, cantor também, que fez o teste lá pro Barão, só que eles não gostaram, mas o Léo Jaime indicou uma pessoa que faria muita história no rock depois de alguns anos, né? Cazuza, grande Cazuza. Logo Guto Goff ligou para Cazuza e chamou para fazer a audiência no Barão, para ver se o pessoal gostava dele. Cazuza encantou os 4 barões e entrou pro grupo. Cazuza era filho de João Araújo, que era o dono da Som Livre, uma das maiores gravadoras do Brasil. Então eles tiveram a facilidade de achar uma gravadora já para tentar começar a dar seus primeiros passos na música. Só que assim como muitos pais e filhos, o pai faz jogo duro pro filho, pra não falar que ele tá dando de mão beijada pro filho essa oportunidade, né? João Araújo segurou o Cazuza mesmo pra ele fazer por merecer estar na gravadora dele, e não porque ele é filho do dono. E foi isso por merecer mesmo. Esse disco foi feito em 2 semanas, acredite se quiser. A gravação foi em maio de 82, durou até, e o lançamento oficial do disco foi em setembro de 82, com produção de Ezequiel Neves e Guto Graça Mello. Esse disco tem um gênero de rock, blues rock, algumas faixas tem um blues que é muito legal, com um bilhetinho azul. E nesse disco você já tinha um aperitivo do que o Cazuza seria anos ali depois. Ele morreu em 90, teve seu último disco lançado em 89, então 7 anos depois ele já estava no final de vida, mas todo esse tempo ali, nesse meio tempo, ele lançou muito trabalho legal. Pretendo comentar a discografia do Cazuza no futuro também, é uma discografia muito legal. E vamos falar das faixas que tem nesse disco. Tem a
Posando de Star, que teve censura por causa de alguns versos, então os Barões tiveram que mudar, só que no show eles cantavam normal mesmo. Tem um dos maiores, se não o maior sucesso desse disco, que é Down in Me, que foi acho que uma das primeiras vezes que o Cazuza escreveu, junto com a música Poema, que o Ney Matogrosso gravaria depois. Conto de fadas, que satiriza os contos de fadas, né? Fala da menina de cabelo enrolado de mel, né? Que usa sapatinho, né? Satirizando os contos de fadas. Tem a quarta faixa, Billy Negão, que era Billy João, mas eles trocaram o nome para Billy Negão, que é um cara que vive no Leblon, né? No Rio de Janeiro. Certo de na cidade, que tem uma pegada muito legal, bem alegre. Rock em geral, que é uma faixa muito legal, mais pesadazinha. Ponto fraco, que é demais, né? Fala sobre uma mulher que ilude vários homens, né? Nos bares do Rio de Janeiro, né? Muito legal. Por aí, que inclusive o Bruno Gouveia, que passou por aqui no podcast já, na autobiografia dele, ele fala que o primeiro vinil de rock que ele teve brasileiro, que ele viu há um tempo na Inglaterra, foi o Barão Vermelho 1. E a música favorita dele era Por Aí, uma curiosidade aí, que o Bruno Gouveia do Biquíni Cavadão, a música preferida do Barão Vermelho dele, do primeiro disco pelo menos, é a música Por Aí, faixa 8. E a nona faixa, Todo Amor Que Houver Nessa Vida, que é uma das minhas preferidas do disco, que logo vou contar uma história legal sobre um ídolo da MPB que cantou essa música ao vivo e ajudou a deixar os Barões famosos ali no Rio de Janeiro, já tem um certo sucesso. E a famosa Bilhetinho Azul, que é a 10ª faixa, que leva o blues rock do disco, né? Um blues muito legal. O Bilhetinho Azul que o Cazuza quer dizer seria tipo, a carta de demissão, né? Hoje eu acordei com sono, sem vontade de acordar, o meu amor foi embora e só deixou pra mim um bilhetinho todo azul com seus garranchos. Que é o chuchu dele ia se bandar, né? Que seria uma carta de demissão do trabalho dele, né? A Som Livre, gravadora que fez esse disco, que o Cazuza era herdeiro, em 2015 lançou a remasterização desse disco, trazendo os grandes hits desse disco remasterizados, e trouxe uma faixa nova, Sorte e Azar, e a música Nós, que não é tão nova porque o Barão ele usou essa música em 84 no Era Abandonado, só que é a versão de 82, que seria... E o disco Era Abandonado de 84, e essa música foi feita em 82, só que eles só tocaram em 84, só que esse take que eles têm no Nação Livre é de 82, então é bem legal. A música Sorte e Azar, o Ezequiel quis cortar do disco porque tem azar no nome, e os garotos eram jovens, estavam aprendendo a lidar com a música, e ele achou que usar o azar no nome ia ser bem ruim para uma música, e cortou. Ezequiel, que faleceu em 2010 e nessa época não era vivo para barrar essa música de novo. E o take alternativo de Por Aí, um outro take dessa música que é muito legal também. Fora que traz a música Down in Me, cantada por Castelhano, o famoso espanhol, por Cazuza. Cazuza cantou essa música em espanhol, que dá muito legal de vocês darem uma olhada depois. Cazuza cantando em espanhol, uma das músicas do primeiro disco do Barão Vermelho. Lembra que eu falei que um grande ídolo da MPB regravou uma música do Barão Vermelho? Regravou não, cantou ao vivo. Caetano Veloso, grande Caetano Veloso. Cantou Todo Amor Que Houver Nessa Vida num show no Rio de Janeiro e ajudou a lançar o Barão Vermelho pro Rio de Janeiro e talvez pro Brasil também, com o sucesso que ele teve, né? João Araújo e Lucinha, pais de Cazuza, né? Estavam na plateia desse show, até que o Caetano puxou Todo Amor Que Houver Nessa Vida. João Araújo, por coincidência, viu que essa música ele já tinha ouvido em algum lugar, e Lucinha falou que a música era do filho deles, né? E João ficou impressionado, um ídolo da MPB cantando uma música do filho dele. E a ideia veio da mulher do Caetano de cantar, pra ele cantar Todo Amor Que Houver Nessa Vida, porque ele começou a ser amigo dos Barões, até que a mulher dele falou pra ele não cantar uma música deles ao vivo. Aí o Caetano era fã de Todo Amor Que Houver Nessa Vida e pediu pro Dé Palmeira, baixista, ensinar ele no violão como tocar essa música. O Dé ficou super
empolgado, né, ensinar o ídolo dele a tocar uma das músicas que ele fez, então foi muito legal. E foi a primeira vez que um ídolo da MPB, ali, da música, ajudou o Barão a se mostrar pro Brasil. No segundo disco teve uma outra influência que eu vou contar quando eu falar sobre o segundo disco, que eu por enquanto não vou revelar, então só até lá vocês vão saber, a não ser que vocês pesquisem, né? E é legal ver como o Cazuza, mesmo ali, no primeiro trabalho dele, ele já tinha essa genialidade que ele demonstraria depois com os outros 2 discos do Barão, que ele participou, e com a carreira solo dele ali. Uma genialidade imensa para um cara só, né? Esse disco é bem legal porque ele inspirou muitos discos que vieram depois, que ele é de 82. Em 82 o Lulu Santos também lançou um disco dele. Só que depois do Barão Vermelho 1 teve Cinema Mudo dos Paralamas de 83, teve Soninho Ferreira e os Titãs de 84, teve Legião Urbana 1 em 85. Então é um disco muito inspirador. Ajudou o Barão junto com a Blitz ali, foram os grandes nomes do Rio de Janeiro ali em 82, né? A Blitz com Você Não Soube Me Amar, e o Barão com Um Ponto Fraco, Dá Um em Mim, Todo Amor Começa a Vida, entre outros sucessos ali. Muito legal. É um disco que vendeu 7.000 cópias só, acredite se quiser. A maioria dos comprantes foram amigos e familiares dos membros da banda. E é que o disco foi feito em 2 semanas também, então o som não era muito bom para algumas pessoas, né? E então é isso, galera. Espero que tenham gostado aqui do podcast aqui sobre o Barão Vermelho 1, um disco super importante pro rock brasileiro, mesmo não tendo, na época, não ter sido muito aclamado e não ter sido muito bem gravado. É um disco excepcional. E um bônus que o Barão Vermelho, eu tive a oportunidade de ver um show deles em Jacutinga e conheci Guto Golf e Maurício Barros, ídolos meus de vida, fundadores do Barão. Conheci Fernando Magalhães, que trabalharia com o Barão, começou a trabalhar com o Barão Vermelho em 86, na gravação do Declare Guerra, né? O Fer já estava precisando ali de um apoio na guitarra, porque ele ia começar a cantar, por causa do saiu um ano antes. E o Rodrigo Suricato, que é o atual vocalista do Barão Vermelho. E as músicas que tocam no show ainda são Down em Mim e Ponto Fraco do primeiro disco. Gostaria muito que tocasse Todo Amor que Houver Nessa Vida nos shows do Barão Vermelho, só que tanto sucesso que o Barão tem, não tem como colocar essa música. Mas é um disco excepcional. Eu reouvi o disco para fazer esse podcast e vi alguns vídeos, li algumas partes do livro do Barão Vermelho que eu tenho autografado, por sinal, pra glória de Deus. E espero que tenham gostado desse podcast. Teve 13 minutinhos mais ou menos. Ouça enquanto você está passando seu bom tempo. Eu tenho muitos temas para fazer de rock ainda. Tenho desde as influências do Cazuza na MPB, tenho a origem do Aborto Elétrico, banda que lançou o Capital Inicial e Legião Urbana posteriormente. Tenho as 4 estações que eu quero comentar, a masterpiece da Legião Urbana, né, a obra-prima. Então é isso, espero que tenham gostado. Foi um episódio relativamente curto, mas já é o bastante para vocês terem uma noção de como foi o primeiro disco do Barão Vermelho. Fique com Deus, falou!